Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto. Nós que estamos no período do Pentecostes, especialmente neste culto, lembraremos que para nos ter com Ele, Jesus Cristo teve que travar uma grande luta com o diabo, para que nós fôssemos redimidos, salvos, perdoados. E hoje nós temos a certeza de que em Cristo e por causa da vitória de Cristo, nós temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. O Salmo 130 diz assim: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Com essas palavras nós iniciamos o nosso culto. Invocar a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Levar
amados do Senhor, de coração sincero, vamos agora nos aproximar de Deus, o nosso Pai Celestial, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que, em nome e por amor de Jesus Cristo, nos conceda o perdão. Oremos. Senhor Deus, eu sou um pobre e miserável pecador. Venho neste momento perante Ti para implorar o Teu perdão. Sei que fiz muitas coisas erradas contra Ti e contra o meu próximo, por pensamentos, palavras e atos. Muitas vezes eu Te deixei de lado e não tive tempo para Ti, Tua palavra e para a igreja. Não aproveitei as oportunidades para falar da salvação para as diversas pessoas que passaram por mim nesta semana. Querido Deus e Pai, Tu és tão bom e eu sou tão pecador. Tu me amas tanto e eu Te amo tão pouco. Nada posso trazer perante Ti, senão um coração triste e arrependido, um coração que busca perdão e novas forças para viver uma vida consagrada a Ti. Perdoa todos os meus pecados, Senhor, e fortalece a minha fé. Isso eu Te peço, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o Seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de Seu nome, nos perdoou todos os pecados. E aos que creem em Seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o Seu Espírito Santo. Para você que confessou arrependido os seus pecados, crê em Cristo como seu Salvador, e quer viver uma vida consagrada a Deus segundo a Sua palavra, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus, e da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora que nós ouvimos a palavra de perdão, nós podemos adorar a Deus dentro do Salmo 130. Este salmo é um salmo de esperança e de certeza. Nós temos um Deus que por amor a nós enviou seu único Filho para nos ter com Ele. E nós devemos e podemos esperar toda a nossa felicidade, já aqui, mas muito mais no céu em Cristo. Ele está cuidando de nós. Salmo 30, o pastor lerá os versículos ímpares e a comunidade dos pais. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam abertas os Teus ouvidos às
Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas feliz. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todos sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura do Antigo Testamento escolhida para hoje encontramos em Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 15, onde nos é relatado que logo depois de Adão e Eva pecarem, desobedecerem a Deus e trazerem a desgraça sobre toda a terra, Deus vem ao encontro deles, Deus vem procurá-los. E Deus, mesmo vendo que o ser humano peca, se afasta dele e se revolta contra ele, já promete aqui que ele enviaria o descendente da mulher, o descendente, aquele que venceria o diabo, aquele que lutaria contra o diabo para nos ter com ele. Ele precisou morrer na cruz por nós, mas ele é vitorioso e a vitória dele também é nossa. Gênesis 3, 8 a 15. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da terra, da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. E para a cruz eu vou.
leitura da epístola escolhida para hoje encontramos em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, até o capítulo 5, versículo 1, onde o apóstolo Paulo, ele fala da nossa vida. E a nossa vida aqui é uma vida que nós temos problemas, dificuldades, aflições, um dia vamos morrer, faz parte da nossa vida, mas ele diz, nós não desanimamos porque nós já somos vitoriosos, não por nossas obras, vitoriosos porque Cristo lutou por nós e venceu na cruz por nós e nos deu o prêmio da vida eterna no céu pela fé nele. 2 Coríntios 4, 13 até 5. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu creio, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça multiplicando-se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Pois sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Assim termina a leitura da epístola. Alegria de
A leitura do Santo Evangelho escolhido para hoje encontramos em Marcos capítulo 3, versículos 20 a 35, onde Jesus é confrontado com os líderes da igreja da sua época, do Antigo Testamento, e eles acusam Jesus de estar possuído do diabo. E Jesus diz: não, o diabo lutando contra o diabo ele perde, não é uma boa estratégia. E ele diz que veio para lutar sim contra o diabo. Ele veio para lutar por você, por mim. E ele veio para vencer por você e por mim. E para nos dar o perdão, a vida e a salvação. Ele conquistou isso para você. Por isso, você também, por causa de Cristo, já é um vencedor e uma vencedora. Marcos 3, 20 a 35. Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: ele está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, é o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isso porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: olhe, a sua mãe e os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. E virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. E numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos
vida do mundo vindouro. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Nós queremos meditar nas palavras do Evangelho há pouco lido, Marcos 3, 20 a 35, ressaltando o tema: Jesus Cristo venceu o diabo. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo, alguma vez você já brigou com a sua esposa ou com o seu marido? Alguma vez você já brigou com o seu pai, sua mãe ou seu filho? Talvez você já discutiu com seu amigo, vizinho, companheiro de trabalho. Tem alguns que chegam ao ponto de brigar consigo mesmos. Temos também conflitos nos esportes, onde um tenta derrotar o outro. Temos conflitos entre as nações, onde um tenta dominar, vencer, derrotar e subjugar o outro. Em todo conflito, briga ou disputa, tem um vencedor e um perdedor. Em Marcos 3, 20 a 35, tem uma conversa de Jesus e os escribas, os que eram entendidos na lei do Antigo Testamento.
Nesta conversa, Jesus fala de um conflito, uma briga, uma disputa. Ou melhor, Jesus fala do conflito, da disputa pela salvação do ser humano. Diz Jesus em Marcos 3:27: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então se saqueará a casa dele. Jesus Cristo venceu o diabo trazendo o ser humano para Deus. Na leitura do Antigo Testamento, Deus havia criado todas as coisas que existem, inclusive os anjos. Naqueles 6 dias da criação, os anjos também foram criados, mas não é relatado como nem que dia o diabo e outros anjos se revoltaram contra Deus e foram expulsos da presença de Deus e se tornaram inimigos de Deus e da criatura que Deus mais ama, o ser humano. Deus cria o ser humano com uma alma eterna, e essa alma faz o ser humano pensar e decidir. Assim, Adão e Eva tinham o tal do livre-arbítrio, em que poderiam naquele momento escolher ou fazer a vontade de Deus, ou se revoltar contra Deus e fazer o pecado. E o ser humano, tentado por Satanás, peca e traz o sofrimento, desgraça e a morte aqui na eternidade para toda a raça humana. Mas naquele momento, em Gênesis 3, Deus vem ao encontro do ser humano, vem procurar o ser humano que se perdeu. E lá no versículo 15, Deus faz uma promessa, a primeira promessa de libertação, de salvação, quando ele diz assim para o diabo: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus estava dizendo que o diabo sempre seria, como é hoje, inimigo de toda a raça humana. Ele, movido pelo seu ódio a Deus e à humanidade, quer levar todas as pessoas que ele puder para o inferno junto com ele. Deus, por outro lado, ele diz que trabalharia como de fato trabalhou durante a história da humanidade, até chegar o tempo certo, o tempo da vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, ao mundo, para travar a luta contra o diabo, para vencê-lo e salvar o ser humano, como diz Gálatas 4:4-7. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Jesus Cristo venceu o diabo trazendo o ser humano para Deus. O ser humano, por causa do pecado que ele mesmo cometeu, aliás, Adão e Eva foram covardes. Quando Deus pergunta o que ele fez, Adão disse: foi a mulher. E quando perguntada a mulher, ela diz: foi a serpente. Em vez de assumirem: eu errei, eu pequei, me perdoa, Senhor. O ser humano, ele se afastou de Deus, e esse foi o problema do ser humano, e ele se tornou com o pecado cego, morto, inimigo de Deus espiritualmente. Para trazê-lo novamente a Deus, foi necessário Jesus Cristo vir ao mundo e lá na cruz pagar essa dívida, esse pecado, essa culpa que todos os seres humanos têm porque são pecadores. Como diz Isaías 53, 4 e 5: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Quando Cristo, lá no alto da cruz, diz: está consumado, Ele afirma categoricamente que o diabo foi vencido, que o pecado foi vencido e que o inferno foi vencido.
O ser humano foi resgatado e foi salvo. Jesus Cristo venceu a luta pelo ser humano e conquistou a vitória para todo aquele que nele crê como seu Senhor e Salvador. Como diz 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu o diabo, trazendo o ser humano para Deus, tornando-los filhos de Deus. A salvação do ser humano pela vinda, morte e ressurreição de Cristo é total, é completa. Quer dizer que todo que crer em Cristo como seu Senhor e Salvador, recebe de Deus o perdão dos seus pecados, a vida e a salvação eterna. O cristão, ele pode andar com tranquilidade e segurança neste mundo, porque não depende a salvação de nós mesmos. Nós não precisamos fazer nada para ir para o céu, tudo foi feito por Cristo, tudo está feito, tudo está pronto, a salvação foi terminada. Cristo conquistou isso para nós e nos dá unicamente a salvação e a vida eterna pela graça de Deus, mediante a fé nele, como diz Efésios 2. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E Romanos 3, 28, concluímos, pois, que o ser humano é aceito por Deus pela fé, e não por fazer o que a lei manda. Embora a salvação seja completa para toda a humanidade, o diabo ainda hoje tenta a todo custo tirar a salvação de nós. E ele usa a mesma estratégia que usou lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. Ele nos tenta para abandonarmos a Deus, abandonarmos a palavra de Deus, fazermos o que dá vontade e o que dá prazer, o pecado. Embora nós que cremos já temos a salvação eterna, ainda estamos na luta até chegar aos céus. E para chegarmos aos céus é preciso permanecermos firmes na fé, na esperança, no amor, firmes na palavra, firmes na oração, juntos na igreja adorando e servindo a Deus. E mais do que isso ainda, precisamos viver a nossa fé neste mundo que tem valores corrompidos pelo pecado. E o conflito com o diabo, com o mundo e com a nossa vontade pervertida e corrupta é difícil, estimado irmão e irmã. Muitos acabam se perdendo e perdendo a sua fé e perdendo a salvação. O apóstolo Paulo expressa esse conflito dentro de nós assim em Romanos 7, 18 e 19. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o que eu quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é que eu faço. O nosso consolo nesta luta diária que nós temos contra o diabo, contra o mundo e contra a nossa má vontade, é que nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está em nós e luta conosco, para nos fazer permanecermos firmes na fé até o fim. Estimado irmão e irmã, Jesus Cristo venceu o diabo, trazendo o ser humano para Deus, tornando-nos filhos de Deus. Tudo está feito, tudo está pronto, a vitória já foi conquistada por Cristo, o céu é a nossa herança, o céu está nos esperando. Basta nós, em nossa caminhada por este mundo, não perdermos o rumo, o caminho, e o caminho é Cristo, o caminho é a palavra de Deus, o caminho é a oração, o caminho é a igreja, e o caminho é viver segundo a palavra de Deus neste mundo mau. Deus lhe amou tanto, que deu o que ele tinha de mais precioso, o seu único filho, para que você tivesse a vitória hoje, para que você possa enfrentar os seus problemas e dificuldades desta vida, firmado na fé, e para que você possa ter a certeza de que um dia você estará com Cristo no céu. Jesus lhe amou tanto, que ele se dispôs a se entregar à morte por você,
para lhe dar a vitória e a vida eterna. E o Espírito Santo, ele vem até você através do batismo para lhe tornar cristão. E ele vem até você através da palavra e da Santa Ceia para fortalecer-lhe a fé. Não deixe, estimado irmão e irmã, que nada lhe tire do caminho da fé, da esperança, do amor. Enfrente as tentações deste mundo, porque a vitória já é certa, e você um dia estará lá no céu, onde Jesus estará esperando por você, para lhe dar um grande abraço e dizer: você foi um servo bom e fiel, foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou e me serviu. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo teu imenso amor por cada um de nós. Te louvamos, porque o teu amor chegou a tal ponto de enviar o teu único Filho ao mundo para enfrentar o diabo e vencer por nós, e nos dar a vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. Que nós permaneçamos firmes na fé, na esperança, no amor, que firmados em tua palavra, na oração, juntos na igreja, nós possamos vivenciar a nossa fé neste mundo mau, e que nós possamos continuar a nossa caminhada rumo ao alvo, a vida eterna nos céus. Não deixe, ó Deus, que os problemas desta vida, as aflições e especialmente as tentações, nos afastem do caminho correto da tua santa palavra. Que nós possamos saber que já temos a vitória que Cristo conquistou, e que todos nós possamos um dia estar na glória eterna. Ó Deus, o Senhor sabe todas as coisas, sabe o que este mundo está passando por causa da Covid, e pedimos, esteja com todas as pessoas que estão nos hospitais, age através dos remédios e dos médicos para curá-las se for da tua santa vontade.
mas em primeiro lugar envia teu Espírito Santo a elas para que elas sejam consoladas, animadas, a continuarem confiando em Ti. Se for da Tua vontade, ó Deus, que esse vírus logo possa também ser vencido, para que nós voltemos a ter tranquilidade e paz. Que as vacinas logo cheguem a todos nós, para que possamos ser imunizados. Ó Deus, fica conosco todos os dias, até nós estarmos contigo no céu. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.